Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Então, conforme prometido, hoje nós vamos começar com a história do Velho Oeste, parte 1. Já foi feita a colonização da América do Norte, a Guerra da Independência, a Corrida do Ouro na Califórnia e hoje então o Velho Oeste. Tá? Bom, vocês lembram que a Corrida do Ouro ocorreu em 1848, na Califórnia. Tá? Naquele tempo, nesse ano, as terras ocupadas pelos norte-americanos eram só a costa leste. Tá? Era uma faixa estreita entre o rio Mississippi e o litoral. Tá? Onde hoje é a Califórnia, Nevada, Texas, Utah, Arizona e Novo México, na época eram do México. Depois os Estados Unidos, com as guerras contra o México, acabaram então incorporando esses territórios ao estado norte-americano. E nós vamos ver isso mais tarde. Tá? Então, na verdade, o oeste norte-americano, o Velho Oeste, o Old West, o Wild West, o Far Oeste, Far Oeste, Oeste longínquo, ele inicia em 1862, tá? Com o Homestead Act, que o Abraham Lincoln então ofereceu 160 hectares para quem ficasse no mínimo 5 anos lá no oeste, cultivando, criando gado, enfim, para desenvolver a região e, é claro, também povoar, para evitar invasão. Bom, pessoal, nessa época não existia delegacia, tribunal, não tinha forte do exército ou alguma tropa sediada nos condados, ou seja, não havia segurança, porque não havia os poderes constituídos. Mas o governo controlava o assentamento. Os pioneiros, o pessoal que recebeu as terras, eles eram obrigados a enviar documentos ao Congresso para comprovar que a terra era sua, ou seja, a legitimidade da terra. E também eles acabavam pleiteando, então, direitos, como poder votar, escolher um xerife, juiz, enfim. Então, a partir disso aí, é que começam a existir os 3 poderes, o legislativo, o judiciário, o executivo. Então, a partir daí, os condados, o county, começam a ter, então, lei. Então, eles vão poder eleger o prefeito, que seria o legislativo, o juiz, que seria na área do judiciário, e o xerife, ou os delegados. A hierarquia era o seguinte: existia o assistente do xerife, que era subordinado ao xerife, o xerife subordinado aos marshal, e os marshal diretamente subordinados ao governo federal. Seria, digamos assim, como se fosse um FBI hoje, o FBI, ou colocar resguardadas as proporções. Mas os marshals eram os federais. Claro, depois vieram os rangers, que eram os patrulheiros de fronteira. Nós vamos ver isso aí mais tarde também. Bom, no momento que começou a existir os poderes, começou então a haver um controle de armas. Então, aquilo que o cinema mostra, de todo mundo armado, andando na rua, não era bem assim. Talvez em pequenas cidades, vilarejos acontecesse, mas em cidades grandes, já como Dodge City, Tombstone, Deadwood, era restrito o uso de arma. Era comum ter na entrada das cidades placa, uma placa assim: você é bem-vindo, sua arma não. Ou, ao entrar na cidade, deixe as armas na delegacia ou no escritório do xerife, enfim, para evitar confusão, tumulto, enfim. Então, claro, o cinema romanceou muito, fantasiou muito, fantasia até hoje, modificou muito o verdadeiro retrato do Velho Oeste norte-americano. Para vocês terem uma ideia, pessoal, aconteciam 2 assassinatos por ano. 2, não é aquilo, o cara lá mata no filme, mata 5 já em 5 minutos de filme. Aquelas cidades que
tinha economia que tratava do gado, né? A economia girava em torno da criação de gado. As cattle towns, né, que eram cidades do gado, havia muita confusão. Tá? Mas mesmo assim, em 15 anos, entre 1870 e 1885, isso dá 15 anos, né, só ocorreram 45 homicídios. Uma região como era, violenta até certo ponto, muita disputa de terra, jogo, prostituição, bebida, enfim, é relativamente pouco, 40 homicídios em 15 anos. Tá? Hoje, a violência é muito maior em qualquer centro urbano. Né? Então havia um controle rigoroso nas cidades maiores por cidadão que portasse armas de fogo. A cidade assim, a mais violenta considerada, e alguém já deve ter lido ou visto em filme, é Abilene. Tá? Mas mesmo assim, ó, entre 69 e 70 não aconteceu nenhum assassinato. Em 2 anos, na cidade mais violenta. Outra coisa que o cinema não retrata com fidelidade eram os assaltos a banco. Primeiro assim, ó, os banqueiros primavam pela qualidade de construção de sistemas de segurança, porque isso era propaganda para eles. Tá? Bom, chegava lá e disse, olha, vocês podem colocar o dinheiro de vocês no meu banco, que o dinheiro de vocês estará seguro. Tá? Então os banqueiros primavam por isso. Então aquele negócio de explodir banco, cinema, aconteciam roubos a banco, assaltos, aconteciam. Poucos, mas não era aquilo que o cinema mostra, né? Enfim, para ter uma ideia, assim, ó, entre 1859 e 1890, isso dá 41 anos, tá? Só 4 assaltos foram realizados, tá? Tirando os 2 do Butch Cassidy e Sanders Kid, né? Fizeram 2 grandes assaltos a banco, depois fugiram para Bolívia, que tem até um filme que eu recomendo, que é com o Butch Cassidy, interpretado pelo Paul Newman, e o Sanders pelo Robert Redford. E aparece também no filme a Catherine Ross, que faz o papel da Calamity Jane. Mas eu deixaria ela de fora, porque aí o cinema criou um triângulo amoroso, os 2 eram apaixonados por ela, não é bem assim. Então, entre Butch Cassidy e Sanders Kid, tudo bem. Vamos tirar a Calamity Jane, né, ou Jane Calamidade, de fora, que ela também participava de assaltos, coisa e tal. Bom, olha só, em 15 estados, entre 59 e 1900, né, entre 1859 e 1900, final do século, só ocorreram 4, né, com mais 2 do Butch Cassidy, 6. Isso é muito pouco. Né? Normalmente o cinema, principalmente o cinema mais moderno, né? O cinema mais moderno, com direção do Quentin Tarantino, que eu não gosto, acho um psicopata, né? É sangue demais. Começa o filme, o cara já matou 30 numa rua. Né? Quem assistiu Sete Homens de um Destino, com o Denzel Washington e o Chris Pratt, que é o remake do Sete Homens de um Destino de 1960, com Will Brynner, Jason Robert, aliás, James Coburn, perdão, né? O Robert Vaughan e outros ali, Steve McQueen. O remake foi baseado, né, no filme original, mas o remake é de uma violência assim estúpida, porque já no início do filme o cara lá, que é o donão da cidade lá, o patrão, que é o dono da mina, Borg, né, que é o Bartolomeu Borg, já mata não sei quantas pessoas, e depois, durante o filme, tiroteio, morre mais de, sei lá, 40, 50, 60 pessoas. Não existia isso, tá? Bom, falar sobre os duelos.
Pessoal, eu já falei isso uma vez. Primeiro que os duelos não eram comuns. Tá? Havia desentendimento, claro, havia. Uma briga ocasional, uma discussão e acabava com um morto, um ferido, mas isso era muito difícil acontecer. Duelo mesmo, aquele que se vê em filme. Primeiro, o duelo era a 10 metros, porque ninguém conseguia atirar e acertar no alvo a mais de 10 metros com aquelas armas da época. Ponto. Segundo, os duelos eram com hora marcada e fora da cidade, salvo situações inesperadas, né? Aconteciam de repente, como por exemplo o Wild Bill Hickok estava jogando carta e sentiu roubado lá por um David Tutt, se não me engano, era um cowboy, e ele foi pra rua, papapá, discutiram e matou o cara, na rua principal. Mas os duelos eram marcados fora da cidade, fora do perímetro da cidade, tinha que ter testemunha, não podia dar tiro nas costas, e era um só tiro. E além disso, era ilegal. Ou seja, quando ocorria, era na moita. Tá? Mas, naquele tempo, ninguém dava muita importância por fato. Tá? Então, quer dizer, tinha que ter testemunha, né? Testemunha. O troço era bem organizadinho. Tá? Geralmente, o duelo acontecia por quê? É o que eu falei. Era briga de jogo, por mulheres, bebedeira, né? Disputa de terras, roubo de gado, coisa e tal, sabe aquelas encrencas, né? Geralmente culminavam com discussões e a coisa ficava mais acalorada, tá? Bom, aconteciam tiroteios inesperados? Claro, aconteciam, mas muito pouco, tá? E geralmente tiroteio mesmo era causado por gangue, tá? Por causa de ouro, gado, enfim. O pessoal tem uma curiosidade, tá, que é a respeito dos vaqueiros ou os cowboys. Muito se tem falado que os cowboys eram europeus e realmente portugueses foram excelentes cowboys, acredite ou não, e fizeram, contribuíram bastante para o desenvolvimento da região, como a pecuária e a agricultura. Espanhóis também, mas o vaqueiro nato era índio, mestiço ou negro. Então essa história do vaqueiro, né, o John Wayne lá, papapá, não era local, sabe? Um nativo ali que fazia, né, o índio já quase escravizado, né? Assim como os chineses foram usados para a construção de ferrovias em larga escala, né? Então, é interessante, né, os portugueses participarem digamos assim, do desenvolvimento do oeste norte-americano. Bom, falando de tiroteio ainda, eu acho que todo mundo já assistiu, quem gosta, né, o famoso filme do Wire Earp, né, com Kevin Costner, ou com o Kurt Russell, que ele faz o Tombstone, que eu particularmente achei horrível. Né? O Kevin Costner, Tom Sizemore, né? É o pessoal da elite ali. O filme retrata com muita fidelidade a história verdadeira dele. E o Tombstone, não. Tem uns furos ali, ele aparece casado, né, com a Mattie, que era uma prostituta, ele nunca casou com ela. A primeira mulher dele morreu no Lamar, no Arkansas, de tifo. Ele casou e em seguida ela morreu. Como realmente mostra o filme do Wild Heart com o Kevin Costner, uma produção maravilhosa, vale a pena ver. E o tiroteio ocorreu realmente no OK Corral, né, contra a gangue, vamos dizer assim, do Ike Clanton, né? Os irmãos Clanton eram temidos, eram bagunceiros, e os troços estavam metidos com roubo de gado, e assalto, e um monte de porcaria. Né? Mas esse tiroteio no cinema ele dura muito tempo. Na verdade, segundo os historiadores, durou 30 segundos, somente 30 segundos. Tá? E foram disparados cerca de 30 tiros, tá? 3 mortos e 2 feridos.
3 feridos. Uns dizem que foram 2, outros foram 3. 2 eu sei que foram os irmãos, né, do Earhart, que eram assistentes do xerife, né? Que o Earhart, ele era, depois nós vamos falar sobre as personalidades, ele era xerife, ele era linha dura, o cara. Onde ele chegava, ele colocava ordem. Mas é o que eu falei, não era o mocinho da história, ele explorava a prostituição, o jogo, tá? O jogo de azar, os cassinos, ele tinha parceria nos cassinos, depois se meteu também com minas de ouro, enfim, minas de prata, perdão, lá no Alasca e tudo.